Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, um estudo bíblico que nós havemos de realizar hoje à noite aqui do nosso humilde lar, que é o seu também, não é? Que eu espero um dia você, quem sabe, possa vir aqui nos dar a grata satisfação de marcar a sua presença e matar a saudade, não é? Já que nós não nos vemos há tanto tempo, aqueles principalmente os que estão aí longe de nós, gente de outras épocas que fez parte da minha história, faz parte da minha história. Agora os que estão aqui é matar o desejo de estar na igreja, não é? Logo, logo, se Deus quiser, temos a esperança de que nós vamos poder voltar e fazer os cultos presenciais, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, repito, uma boa noite, espero que Deus nos abençoe em tudo. Então já cumprimento aqui nominalmente a dona Dulce, seu Nilson e o Claudemir, que é quem estou vendo, embora também perceba que há mais gente já conectada aí, tá bom? Rony, minha mãe também, não sei se minha mãe está acordada, saiu daqui meio assim grog, que Deus abençoe muito a vocês. Laíse também, boa noite, bem-vinda, amada. Bem-vindo a todos, mais um estudo bíblico. Enquanto o pessoal está aí se conectando, vamos cantar? Vamos. Vamos começar com esse cântico novo, que não é tão novo, mas para nossa igreja é. Estamos aprendendo todos juntos. Diz: o Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade com o propósito para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que o mundo veja que Cristo vive em nós. Vamos cantar. Quem souber e tiver a letra aí, por favor, coloque para nós aí, tá bom? Para todos possam cantar com a gente. Vamos lá? O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento em sua grande e perfeita vontade. Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento em sua grande e perfeita vontade. Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai.
Mais um, amor, enquanto eu termino de anotar os irmãos que estão chegando aqui, tá bom? Mais um cântico. Vamos lá, gente. Canta com a gente. Não faço, viu, amor? Hoje é tempo de louvar a Deus. Todo tempo é tempo de louvá-lo. Por quê? Porque em nós habita o seu Espírito. Vamos lá? Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, homem, vamos lá comigo. Vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Muito bem, meus irmãos, eu ainda quero cumprimentar, já cumprimentei a Dona Dulce, seu Nilson, Claudemir, Dona Zilda, boa noite, Roseli, boa noite, Ronieres e a Luzia, sua mãe, mãe da minha esposa, minha sogra, Paulinha, boa noite, Beth, Dona Alvina, Gabi, lá de Mococa, né, Gabi? Presbítero Oscar, Dona Odete, Maria de Jesus, tá aí sofrendo pela perda da sua sobrinha, né, Maria de Jesus? Estamos orando pela família, viu? Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, Presbítero Bonora e a sua excelentíssima esposa, Dona Heloísa. Que Deus abençoe a esse casal preciosíssimo aqui e muito caro para nós. Joaninha e Lafayette, Lídia e Presbítero Garmes, Vânia, Presbítero Nilson, Isa, Júlia, Lloyd e espero Gabriel Mendes também esteja por aí, Andréia e Laurivete. Então são estes que entraram por enquanto e nós vamos, em decorrência do tempo, já tratar do versículo da semana, que está no Salmo 51, versículo 10, não é? Isso. Muito bem, E vamos a lá. Edna que acabou de chegar, Edna Lopes, bem-vinda. Vou anotar aqui, fala para nós como é que tá o Jean. Por favor, Edna, boa noite, seja muito bem-vinda, viu? Muito bem, meus amados. Vamos ao versículo dessa semana. Como o pastor disse, está registrado lá no Salmo de número 51. Então, abram as suas Bíblias. Eu acho que esse dá pra gente falar junto, né? Sem colar. Acho que todos conhecem. Salmo 51, versículo 10. É uma oração, né? Uma petição aí a Deus, que se enquadra dentro do pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então tem tudo a ver, está ligado. Salmo 51, versículo 10, que diz:
Cria em mim, Ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Muito bem. 51, 10. Eu vou passar aqui para minha esposa as anotações dos irmãos que vão chegando. Até agora anotei todos praticamente, só não cumprimentei ainda a Andréia, a Laurivete, a Edna cumprimentei logo no início, não, agora há pouco, e a Vanessa Teles. Sejam todos vocês bem-vinda, Vanessa. Muito bem-vindos aqui, viu, gente? E agora eu os convido a que nós sejamos conduzidos ao nosso Deus e Pai numa oração, uma palavra de oração, pedindo a Deus a iluminação para o estudo bíblico que foi reservado para a noite de hoje. Então, Maria Xavier, que acabou de entrar. Maria Xavier, boa noite, Maria. Não esqueça, sempre tenho falado de ter a sua Bíblia à mão, sempre à mão, porque nós vamos mencionar muitos textos que o ideal é que você possa acompanhar. Quanto mais habilidade você tem com a Bíblia, melhor. Se você não tem, aproveite o estudo bíblico para adquirir esta habilidade, ok? E eu sei, meus irmãos, que participar de qualquer reunião, de qualquer transmissão em casa, tem o seu conforto, é óbvio, mas também tem a contrapartida, não é? São aí as questões pequenas, comuns a todo lar, que podem tirar a nossa atenção. Então depende muito de nós, é claro, não é? Esta concentração e este estar conectado aí, não apenas na live, mas conectado a Deus, ok? Eu vou pedir, na verdade, a Márcia que faça essa oração, porque eu vou ter que fazer uma coisinha muito rápida aqui, mas eu volto em 1 minuto. Vai lá, amor, por favor. 1 minutinho eu volto, tá? Okay. Seu João Costa e Nair também. Boa noite, bem-vindo. E a Edna diz que o Jean, graças a Deus, está melhor. Graças a Deus, que bom. Graças a Deus. Boas, excelentes notícias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus? Agora que eu já estou aqui, eu já posso até orar, amor. Porque aí no final você ora. Tudo bem. Não é assim? Eu já ia começar. Pois é. É um caso sério, né? Mas tá bom, vamos lá. Então vamos orar. Feche seus olhos aí e vamos falar com o nosso bondoso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado por este momento preciosíssimo e que o Senhor nos concede para estarmos unidos com foco, ó Deus, no estudo da Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, todos nós, tanto a mim quanto a minha esposa, quanto os demais casais e irmãos em Cristo, famílias que se conectam aí, ó Deus, na busca por uma boa utilização do tempo. Nós temos tão pouco tempo durante a semana empregado no Teu serviço em termos de adoração, de louvor, de estudo da Bíblia, que, Senhor, nós não podemos desperdiçar estes momentos. Então nós rogamos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos conceda momentos de grande enlevo espiritual, edificação, e que o Senhor seja glorificado em tudo que nós passamos a fazer, já começamos e seguimos fazendo na noite de hoje. Obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado a Deus pela notícia da melhora do Jean. Continuamos sempre intercedendo por irmãos enfermos em recuperação. Agradecemos pela cirurgia que a minha sogra Luzia fez hoje e pela sua recuperação também agradecemos. E também intercedemos, ó Deus, por aqueles que estão aí internados, incluindo o meu irmão lá em Vitória. Ó Deus, naquele quarto isolado de UTI, entubado, que o Senhor seja com ele, tendo misericórdia, e da minha irmã que também está aí, contraiu este coronavírus, e eles que moram tão pertinho uns dos outros, rogo sobretudo que o Senhor livre a minha mãe, que já tem a sua idade, deu os seus 74 anos, livra, Senhor Deus, de contrair esta enfermidade que é tão cruel
com os idosos. Tem misericórdia. Abençoe a todos. Fala ao nosso coração. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Já tenho falado para o meu irmão para que vocês orem aí de um modo mais específico. É o Lucélio, que tem 43 anos, viu, gente? 43 anos com comorbidades. E aí essas coisas podem agravar um pouco no caso do coronavírus, né? Eu os convido a que abram as suas Bíblias comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Então, para quem não sabe, vai lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. É o 7º, vamos dizer, num livro, mas porque tem os evangelhos, tem o livro de Atos e aí começam as epístolas, né? Então, nesse caso, considerando epístola, seria a 2ª do Novo Testamento. Mas em termos de livro, seria a 7ª. É isso? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e Coríntios. É isso aí. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Diz assim, olha: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Deus abençoe a sua palavra lida e nós vamos fazer mais uma oração pedindo a iluminação do Senhor para o nosso estudo de hoje. Então, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Ó Deus, cumpre-nos, Senhor Deus, pedir a tua ajuda, teu auxílio para a exposição da tua palavra. Por favor, faça isso iluminando nosso coração e desobstruindo a mente de todos nós, desviando, Senhor Deus, para bem longe qualquer coisa que sirva como obstáculo para a assimilação da Santa Escritura. Que nós nos lembremos que quando ela é lida, a tua voz está sendo ouvida. E que não há nada mais importante neste mundo do que ouvir o Senhor falar ou falar contigo. Não há, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, que isto seja vivido na prática por todos os que estão agora envolvidos a nós nestes momentos de devoção, de reflexão na Santa Escritura. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã será dia em que nós vamos celebrar, lembrar de um cerimonial muito importante que teve origem lá no Êxodo, quando Moisés estava preparando o povo hebreu para sair do Egito. História conhecida, todos vocês devem estar muito bem lembrados. Deus havia mandado 10 pragas e a instituição da Páscoa se deu antes que acontecesse, na verdade, durante, não é? Aquele procedimento, aquela ação divina que marcou a última praga do Egito. Então, a data de amanhã também, além de ser considerada e lembrada como a Páscoa, né, ela é também chamada, amanhã, é chamada de Sexta-feira da Paixão. Né? Por quê? Por causa do dia em que Jesus deu início àquele martírio que culminaria na sua morte. E isso aconteceu exatamente no 6º dia da semana, certo? Então, no sábado, houve silêncio, né? Aquele silêncio macabro, aquela tristeza que tomou conta de tanta gente, mas veio não a expectativa dos apóstolos e nem das mulheres que voltaram domingo de manhã, lá o primeiro da semana, na verdade, para ungir o corpo de Jesus. A expectativa era de Jesus mesmo, podemos dizer assim, que no primeiro dia cumpriu o que havia prometido, né? E surpreendeu
todo mundo. Todo mundo. Então, amanhã será lembrada como Sexta-feira da Paixão, a noite em que Jesus foi preso, não, foi morto, desculpem, porque ele foi preso no quinto dia, durante a noite, é óbvio, e durante todo o dia da sexta-feira, amanhã e tal, ele foi perseguido, foi maltratado, foi martirizado por fim, não é? Morto, então. Então nós vamos lembrar disso. Então, todos nós sabemos que há uma relação aqui muito estreita entre esses dois eventos. A Páscoa, que foi instituída lá no Velho Testamento, e a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro, essa Páscoa de que eu faço menção, apontava para Jesus, correto? O cordeiro que agora seria morto tempos e tempos depois. O segundo, que foi o cumprimento daquilo que a Páscoa significava como um cerimonial e que somente os judeus deveriam cumprir, está então ligado, relacionado intimamente àquele antigo cerimonial com riquíssimos detalhes aí orientados e dados por Deus mesmo e não sem propósito. Não sem propósito. No estudo de hoje, eu gostaria que nós pensássemos o que a Páscoa, aquela que se originou no Egito, tem a ver com a igreja hoje. E qual deve ser o nosso procedimento agora que Cristo, aqui chamado pelo apóstolo Paulo de o Cordeiro Pascal, foi morto, cumprindo, gravem isso, cumprindo o que aquele cerimonial representava, tá bom? Para chegar a isto, nós vamos precisar recorrer à expressão que o apóstolo Paulo utilizou ao chamar Jesus Cristo de o Cordeiro Pascal, na ocasião em que escreveu a igreja, escreveu a igreja de Corinto. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava combatendo um comportamento imoral, ou então a imoralidade presente na igreja de Corinto. Claro, Corinto, vocês estão lembrados, era uma igreja com muitos problemas, muitos. E um deles, tão grave quanto os outros, era a prática da imoralidade. E neste texto, Paulo compara o comportamento dos crentes de Corinto ao velho fermento. Lá ele pensa na Páscoa, afirmando que eles eram uma nova massa sem fermento, assim como aqueles pães asmos que foram preparados na instituição da Páscoa. Portanto, o que Paulo disse que eles deveriam fazer? Agir como essa massa sem fermento, e não o contrário, que é o que ele estava observando. Então, este aí será o nosso primeiro ponto de hoje, ou seja, pode colocar aí a instituição da Páscoa no Egito, ok? Desculpa, meus irmãos. A instituição da Páscoa no Egito. Bom, para esta análise inicial, nós precisamos ir até o capítulo 12 de Êxodo, onde Deus deu instruções sobre como a Páscoa deveria ser celebrada. Então, por enquanto a Márcia não vai ler aqui, mas os outros eu vou pedir que ela me ajude, porque esse eu fracionei o texto. São vários versículos aí do capítulo 12. Então eu transcrevi para ler para vocês aqui o que Deus disse a Moisés e a Arão naquela noite ou naquela tarde, na tarde daquele dia, não é? Em que a morte passaria pelo Egito. O que Deus disse? Aos 10 deste mês, falai a toda a congregação de Israel dizendo, isso é o que Deus está dizendo a Arão e a Moisés, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito. Isso é muito importante, hein, gente? Isso é muito importante. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano.
Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, que seria a mesma coisa, que é Deus que está estabelecendo aí. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, não é? E na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, aí entre parênteses, sem fermento e ervas amargas. Porque, continua Deus dizendo, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Este dia, disse Deus ainda, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, a mim mesmo, né? Deus dizendo, nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, olha a seriedade disso, essa pessoa será eliminada de Israel. Qualquer que comer coisa levedada, essa pessoa será eliminada de Israel. Bom, todas essas orientações foram dadas naquela fatídica noite, como eu disse agora, em que a morte passaria pelas casas dos egípcios e levaria todos os primogênitos, como vocês viram, inclusive dos animais. Mas os hebreus, inclusive os seus animais, seriam preservados. É o que Deus mandou Arão e Moisés dizerem ao povo de Israel. Muito bem. Estava chegando ao fim toda uma era de escravidão. Aqui os hebreus infelizmente, foram submetidos e agora, meus irmãos, eles ficaram então por volta de aproximadamente 430 anos escravizados ali no Egito. Às vezes eu arredondo, né? Cerca de 400 anos, mas nestes textos aqui, para ser mais preciso, 430. Então, essa era estava chegando ao fim e os hebreus foram submetidos, é uma escravidão a que os hebreus foram submetidos. E a Páscoa foi este cerimonial que Deus escolheu para comemorar este grande e marcante dia na vida do seu povo. Então, vejam lá o que está dito em Êxodo 18, 26 e 27. A Márcia vai ler, por favor. Ah, é? Uhum. Ué, eu tinha dito lá. Que você transcreveu. Mateus... Êxodo. Êxodo 18, 26 e 27. Vamos ver o que é que diz o texto aí. Êxodo 18, 26, 27. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. É isso? Êxodo 18, 26 e 27. Eu acho que não está batendo. Ainda bem que eu transcrevi aqui. Não é o mesmo texto que eu li lá atrás aí, ó. Né? Êxodo 12. Êxodo 12. Não, já foi. Eu vou só corrigir aqui, amor. Que eu tenho que corrigir no meu esboço, tá? É Êxodo 12, tá? Êxodo 12. Esquece se alguém anotou aí, não põe 18 não, gente, tá? Êxodo 12, 26 e 27. Aí sim. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Só um minutinho. Então Deus está dizendo para Arão e Moisés, quando os vossos filhos vos perguntarem, o que é isso? Que ritual é este? O que isso significa? O que significa a Páscoa? Pense no seu filho te perguntando hoje o que a Páscoa significa. E lá, Deus está dizendo, ó, vocês vão fazer assim, e quando seus filhos perguntarem, aí vocês vão responder. Que é o dia que Deus feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Mas continue, amor, por favor. Mas acabou.
Então o povo se inclinou e adorou. É 26 e 27. Sim, Ah, você leu tudo? li. Não, tá bom. Ei, gente, Ele hoje... falou, quando os filhos perguntarem que rito é esse, né? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ah, mas pode continuar que tem mais coisa aí. 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. 28. E depois diz lá, aconteceu que ao cabo dos 400, está bem mais à frente, então aconteceu que ao cabo de 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Então depois eu vou ter que acrescentar esses versículos aí que estão faltando, a partir do aconteceu que, não é? Ao cabo dos 430 anos, não é? Muito bem. Outro ponto importante aqui, então eu disse que a Páscoa foi este cerimonial estabelecido para marcar a saída do povo hebreu do Egito depois de uma era de, assim, que envolvia 430 anos de escravidão, serviço forçado no Egito. Mas há um outro ponto importante que precisa ser destacado aqui. A Páscoa não poderia ser comemorada por quem não pertencia a Israel. Não. Vejam aí no mesmo capítulo, versículo 43, por favor. Capítulo 12, né? Capítulo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Esta é a ordenança, nenhum estrangeiro comerá dela. Então, a Páscoa foi instituída para quem? Para o povo hebreu, para os israelitas. Ninguém, se alguém quisesse participar da Páscoa durante todo o Velho Testamento, até a vinda de Jesus, este alguém era até permitido segundo a lei, mas ele precisaria ser circuncidado. Logo, seria considerado como parte do povo de Israel. Preste atenção. Para se celebrar a Páscoa foi estabelecida para o povo de Israel. Mas, o estrangeiro poderia? Sim, como exceção, desde que ele estivesse disposto a ser circuncidado e, deste modo, considerado parte da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então, meus queridos, minhas queridas, eu creio que este tópico aqui pode ser resumido da seguinte maneira, vou colocar em 4 pontos diferentes. A Páscoa não como nós a conhecemos. A Páscoa, no seu sentido original e bíblico, foi estabelecida por Deus na noite da morte dos primogênitos do Egito, a última praga. Não é? Segunda coisa, os elementos da Páscoa eram, então, compute aí, um cordeiro ou um carneiro, pães sem fermento, ou os pães asmos, e ervas amargas. Terceiro, a Páscoa era um cerimonial estabelecido para celebrar, isso é importante porque nós vamos fazer ligação com Jesus Cristo lá na frente, para celebrar a libertação de Israel da escravidão do Egito. E num quarto momento, para sintetizar o primeiro tópico, somente os israelitas deveriam cumprir esse cerimonial. Meus irmãos, não faria nenhum sentido se a Páscoa fosse comemorada por qualquer outro que não tivesse feito parte desta memorável libertação. E pudesse dizer assim, Deus me livrou, Deus nos livrou da escravidão do Egito, vou ensinar os meus filhos que a minha herança, que meus antepassados foram livres da escravidão do Egito. Então não faria nenhum sentido um estrangeiro, alguém vindo de fora, comemorar a Páscoa, que foi estabelecida lá
no dia em que Deus libertou o seu povo. Bom, isto nos remete ao segundo ponto de hoje, que fala sobre o cumprimento da Páscoa em Cristo. Então vou repetir, o cumprimento da Páscoa em Cristo, ou seja, a Páscoa se cumpriu em Jesus Cristo, ok? Então o cumprimento da Páscoa em Cristo. Do texto que nós utilizamos por base hoje, 1 Coríntios capítulo 5, 7 e 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nosso, igreja, Cordeiro Pascal, foi imolado. O que terá passado, pergunto aqui, meus irmãos, na mente do apóstolo ao colocar, uma vez que eu falei que o problema de Corinto lá, pelo menos neste texto aí, no contexto próximo que estava sendo combatido, era uma questão de imoralidade dentro da igreja de Corinto. Agora eu pergunto, o que é que passou na mente do apóstolo Paulo ao inserir este assunto tão profundo, ao falar do Cordeiro Pascal, né, de serem eles sem fermento, né, como um pão sem fermento, não é, uma massa sem fermento? O que é que Paulo deve ter pensado para tratar esse problema tão, digamos, não pequeno, mas é um problema grave, mas diante da Páscoa, que era muito mais abrangente, muito mais profunda, o que é que deve ter passado na mente do apóstolo Paulo ao fazer esta comparação? A resposta para isto que eu dou aqui, meus irmãos, é a seguinte: a concepção na cabeça de Paulo, concepção de que Cristo é o Cordeiro que cumpriu a Páscoa no seu sentido mais absoluto, estava tão clara na mente do apóstolo Paulo que ele utiliza aqui, ou ele a utiliza aqui, fazendo esta corretíssima associação ao lembrar da Páscoa do Velho Testamento e imaginar a matança dos cordeiros, porque olha, quantos saíram do Egito, vocês estão lembrados? Só de homens, 600 mil. Quantos cordeiros devem ter sido mortos naquela noite? Pensem, não é? Então Paulo deve ter imaginado a matança dos cordeiros da Páscoa na véspera. Paulo aqui, escrevendo a Coríntios, estava na véspera da ceia e da morte de Cristo na cruz. A celebração da ceia, não é? Que lembrava a morte de Cristo na cruz, que havia ocorrido, claro, muito antes do apóstolo Paulo. Bom, como nós vimos, os cordeiros eram imolados e o seu sangue era passado nos umbrais das portas dos hebreus para livrá-los da morte. Bom, de uma maneira muitíssimo semelhante, Cristo também foi imolado e o sangue de Cristo foi derramado para libertar o seu povo, o povo de Deus, de um outro tipo de morte e de escravidão, que, na verdade, são muito mais severas. Então, nas palavras aqui do profeta Isaías, esta comparação dos cordeiros da Páscoa com a pessoa de Jesus fica muito clara. Vejam aí, Isaías 53, versículo 7. Deem uma olhada. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Como cordeiro, então, pela lei, o cordeiro deveria ser morto e poderia ser um cabrito. Aqui agora, Jesus é chamado pelo profeta Isaías de cordeiro. Como um cordeiro, ele foi sacrificado, né? Ofereceu a si mesmo como sacrifício, né? Isso fique claro, né? Como ovelha muda, né? Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então isso dito nas palavras do profeta Isaías. Agora, nós vamos sair desse contexto veterotestamentário, onde a Páscoa era celebrada pelos judeus, e vamos chegar ao Novo Testamento, quando Cristo já havia vindo, e quando o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal,
já havia sido imolado, morto na cruz. Quem vai nos ajudar? Paulo mesmo, conforme alguns entendem, lá no texto de Hebreus 9, 26 e 28. Eu abro um parênteses aqui só para explicar que em Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, ela precisa ser muito conhecida, muito lida, porque ela faz esta transição não, né? Ela procura explicar como todos os cerimoniais de purificação, de santificação, inclusive a Páscoa, se cumpriram na pessoa de Jesus. Por exemplo, o sacerdócio. Havia sacerdotes no Velho Testamento por uma instituição divina. Mas agora com Jesus, o sacerdócio se torna universal. E ele é chamado de o sumo sacerdote. Mas vamos voltar ao assunto principal, que tem a ver com o Cordeiro da Páscoa. Hebreus 9, 26 e 28. Por favor, amor. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos... Só um detalhe, um minutinho, para aproveitar a leitura. Está sendo dito que precisaria ser morto muitas vezes... Sofrer muitas vezes, até o fim do mundo. Né? Entretanto, Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, em lugar daqueles cordeiros que eram mortos de tempo em tempo. Todo ano, por ocasião da Páscoa, eles tinham que imolar um cordeiro. Continue, amor. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas... Se cumprirem os tempos. Se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Muito 28. bem. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então notem, meus irmãos, aí o texto, a Epístola aos Hebreus é uma epístola de grande importância para nós que vivemos nesta época neotestamentária, para entender o que é que de cerimoniais do Velho Testamento, na verdade em termos de cerimoniais, todos foram cumpridos na pessoa de Jesus, em termos de cerimoniais, ok? A Epístola aos Hebreus é muito importante, é fundamental, todo cristão deve lê-la para entender a ligação e a harmonia entre Velho e Novo Testamentos, ok? Então, irmãos, lembrem-se disso, tomem nota disto e se apliquem a ler a Epístola de Paulo aos Hebreus. Lembrem ainda, falando aqui de Cordeiro Pascal, da pessoa de Jesus, lembrem do que João Batista disse sobre ele, lá em João no capítulo... esse aqui é no início, porque tem outro texto, esse já abre, por favor, amor. João 8,36. João Batista, quando começa a falar de Jesus, lá no início de Lucas, ele diz assim, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, que conhecia muito bem a Páscoa, comemorada e celebrada no Velho Testamento, ele sabia muito bem dos cordeiros que tinham que ser imolados, ele sabia dos pães que tinham que ser comidos sem fermento e sabia das ervas amargas. Agora ele olha para Jesus e o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira, olha só, lá a libertação da escravidão do Egito. Aqui, o Cordeiro de Deus é considerado como aquele único que tira o pecado do mundo. Então, se por um lado, a Páscoa era esta realização aí de uma liberdade temporal, Cristo, com a sua morte, propicia uma perfeita, completa e definitiva liberdade. Então, foi ele mesmo que disse agora sim, em João 8, no versículo 36. Versículo muito conhecido, por sinal, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui interessante,
porque há pouco tempo eu estava conversando com um presbítero de longa data, amigo meu, e que fez menção de algo assim que para mim não se encaixava muito na ótica interpretativa bíblica sobre questões ligadas a maldições que são lançadas sobre a descendência, ou então sobre uma maldição que é lançada sobre determinada pessoa ou família e que passa para sua descendência. E eu, em conversa com ele, me lembrava, ou eu lembrava, procuro lembrar, destas palavras de Jesus aqui. Se o Filho vos libertar, Jesus disse, verdadeiramente, completamente, definitivamente, sereis livres. Jesus não está dizendo que nós somos transformados em pessoas perfeitas. Jesus está dizendo que nós não somos mais escravos de nada, de absolutamente nada. Então alguém poderia dizer assim, mas pode ser que fulano tenha lançado uma macumba, pode ser que fulano tenha feito um serviço da encruzilhada e pode ter lançado uma maldição. Meus irmãos, o cristão é verdadeiramente livre. Livre. Não há maldição que venha a abater a vida de uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Não há. A não ser que ela não o conheça, a não ser que ela viva longe de Deus, aí, de algum modo, ela está por si mesma amaldiçoada à condenação eterna. Então, que maldição pior do que essa pode acometer alguém? Agora, quando Cristo liberta, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, apesar da grandeza e da profundidade desta doutrina, convém lembrar que estas considerações foram feitas, as considerações de Paulo, no texto que nós acabamos de ler, foram feitas tendo em vista outro problema. Paulo não está fazendo aqui uma defesa teológica da Páscoa, falando sobre o Cordeiro Pascal em detalhes, em minúcias. Eu até não entendo, os comentaristas não conseguem compreender, né? Na verdade entendem, né, que, como eu disse lá no início, que a única razão para poder conceber, né, Paulo colocando esse assunto tão importante diante de um problema consideravelmente menor, a única forma é entender que isso estava muito bem assimilado pelo apóstolo Paulo. Então ele está enfrentando outro problema na igreja e aproveita para falar sobre o velho fermento, comparando o que eles estavam fazendo ao velho fermento, pensando na Páscoa, e ainda menciona Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, o apóstolo Paulo leva os crentes de Corinto a pensarem na seriedade da qualidade da vida de cada um deles, que era uma massa aqui chamada de massa sem fermento. Eles tinham que pensar nisto, porque como nós lemos lá atrás, aquele que comesse pão fermentado deveria ser eliminado do meio do povo de Israel. Então não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil, né? Então agora, o que é que Paulo está fazendo então nesse texto? Ele compara ao velho fermento, ou seja, aquele que não poderia estar presente lá no ritual da Páscoa. Então, está fermentado? Não, esse pão não pode estar e entrar no ritual da Páscoa, está fora, não faz parte dos elementos. E Paulo então faz isso com que propósito? Para, como nós dissertamos lá no início da introdução, fazer uma associação com o problema da imoralidade praticada em Corinto, não é? Então, em termos atuais, desculpem, é importante que a igreja saiba que nós não, presta atenção, nós não celebramos mais a Páscoa como aquele cerimonial estabelecido no Velho Testamento. Não. Na realidade, a igreja nem comemora mais a Páscoa. A igreja não celebra a Páscoa. Por que razão? Simples. Porque a Páscoa se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a razão simples.
Viu? Então deve colocar entre parênteses, como eu faço aqui, que nós não devemos esquecer da instrução dada quanto ao fato de que somente os israelitas poderiam realizar este cerimonial. Aí, se alguém tem dificuldades para entender o assunto, eu perguntaria: quem de nós é israelita? Ninguém. Todos nós somos gentios. Então, se nós queremos comemorar a Páscoa, que tem seu fundamento na Escritura, então nós não podemos. Porque Deus disse que ela era para ser celebrada pelos hebreus, pelos israelitas. Mas calma, nós vamos chegar lá onde alguém pode estar agora perguntando: eu não estou entendendo. Eu vou perguntar: o que a igreja tem feito durante todos esses anos, desde que eu me entendo por gente, não é? A Páscoa perdeu todo o sentido? Meus irmãos, no sentido espiritual, em Cristo, nós somos levados. A Páscoa do Velho Testamento deve nos. É o contrário do que eu ia dizer agora. A Páscoa do Velho Testamento deve nos lembrar que ela simbolizava, que ela apontava para uma libertação de caráter muito maior e muito mais profundo. Então, qual é a parte que cabe à igreja agora? Comemorar a morte de Cristo. Nós não fazemos isto? Comemoramos a morte de Cristo e a sua ressurreição, porque foi através dela que ele garantiu a vitória sobre a morte e garantiu também o livramento da condenação eterna do seu povo, do povo de Deus. As palavras ditas a Maria, estão lembrados? O seu nome será Jesus, porque ele salvará os israelitas, entre aspas, né? O seu povo, dos pecados dele. Então, por essa razão, grande parte das igrejas tem hoje o culto chamado culto da ressurreição. Ocasião em que muitas igrejas aproveitam para fazer exposições, pastores em geral, para fazer exposições das sete palavras da cruz. Eu já reservei um assunto aí para domingo pela manhã, onde nós devemos fazer uma abordagem sobre uma dessas expressões utilizadas lá na cruz, que tem a ver com Pai, por que me desamparaste? Estou aqui dando um spoiler. Não, essa foi uma propaganda. Né? Por que me desamparaste? Que é o assunto de domingo pela manhã, se Deus quiser. Outra pergunta que eu faço aqui. O fato da Páscoa ter sido cumprido em Jesus impede que as igrejas comemorem o dia da paixão e morte de Jesus? De modo nenhum. Eu disse que a igreja não comemora e não celebra a Páscoa, mas rememorar a paixão e morte de Jesus é o que deve ser feito nesta época muito apropriada. Apesar desses fatos haverem se dado numa ocasião em que a Páscoa, quando Jesus morreu, a Páscoa estava sendo comemorada pelos judeus, mas isto não quer dizer que a Páscoa deve continuar. A igreja do Novo Testamento, observem lá, procurem todos os lugares do Velho Testamento e nós não vamos encontrar a igreja celebrando mais a Páscoa. Nós vamos ver passagens como de Hebreus, nós vamos ver palavras como de Paulo, dizendo que Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Então, na verdade, se nós ainda comemorássemos a Páscoa, nós estaríamos invalidando o que é incomparavelmente superior ao que era feito lá no Velho Testamento, e para o qual aquele cerimonial apontava, que é, que eu acabo de dizer, o sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal. Então isso, sem mencionar, agora eu entro aqui nos desvios extravagantes que surgiram ao longo da história, como o agradável coelhinho, os ovos de chocolate, o uso do bacalhau. Bom, não vamos falar de bacalhau agora não, porque a coisa está muito feia e está cara, né? Não comer carne e por aí vai, nesta época do ano. Então, pastor, então como é que a gente faz? A gente sempre comemorou a Páscoa. Não, pensa o seguinte, a igreja não comemora a Páscoa. Você pode pensar em qualquer outro nome. É nomenclatura, né? É mesmo assim. Pode chamar, a época pode chamar de Semana da Páscoa. Né? Pode até ser chamada assim. Mas, meus irmãos,
o que fica claro é que quem colocou estes ingredientes e manteve a nomenclatura não foram os judeus, foram os gentios, ou então os judeus que não receberam Jesus como o Cordeiro Pascal, como Filho de Deus. Então, mesmo sendo apenas uma nomenclatura, está indicando algo que não existe mais. Este é o ponto. Então, vamos seguir em frente, tendo assim, raciocinando, com carinho, com calma, para pensar em o que a igreja precisa fazer no período da chamada Páscoa, da Semana da Ressurreição. Aí, pronto, arranjei um nome diferente. Semana da Ressurreição, que é o domingo da ressurreição. Agora, ou Semana da Paixão, pode ser chamada também assim. Mas quando alguém fala de Semana da Páscoa e agrega a isto coelhinho e os ovos de chocolate e outras coisas mais, então percebam como foi desviado o sentido real e bíblico da Páscoa e como nós corremos o risco de anular a obra que Cristo realizou, embora nós anunciemos e preguemos isto. Então, vamos parar um pouquinho. Se a igreja quer celebrar a Páscoa, então ela vai precisar do Cordeiro. Ela vai precisar do sangue do Cordeiro. Ela vai precisar das ervas amargas. Ela vai precisar do pão sem fermento. Uma última pergunta que eu faço aqui dentro desta nossa realidade é a seguinte: é pecado entrar nesse clima de festa nos moldes que eu acabei de colocar? Isso depende do que se tem em mente quando o cristão se envolve com todas essas novidades. Entre aspas. A única coisa que não é novidade é o nome, que a minha esposa acabou de citar. Isso não é novidade. Nós sabemos o suficiente, meus irmãos, sobre a verdadeira Páscoa? Parem um pouquinho e pensem. Nós temos consciência do seu verdadeiro significado? Nós sabemos sobre a importância de fazer como o apóstolo Paulo, reconhecendo Jesus como o cordeiro que estava representado nos muitos cordeiros e carneiros do Velho Testamento, que está lá em Hebreus. Eu acredito que nós precisamos pensar muito mais no que nós não sabemos sobre a Páscoa do que sobre o que nós sabemos e também fazemos nesta ocasião. Resumo então esta parte dizendo o seguinte: 4 pontos aqui. A Páscoa do Velho Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. 2. Cristo é o Cordeiro que foi morto de uma forma definitiva e completa. A morte de Cristo veio livrar o povo de Deus da morte e da condenação eternas. Cristo veio oferecer mais do que uma liberdade temporal, que foi o caso dos egípcios, como a dos israelitas lá. Ele veio para oferecer uma liberdade da escravidão do pecado. Então agora nós chegamos ao terceiro e último ponto. Eu vou ter que correr um pouco, porque o relógio não espera. A igreja de Corinto e os nossos dias. Em última análise, retomamos aqui o assunto principal do texto de 1 Coríntios 5, 7, 8, ou seja, a condição da igreja de Corinto que levou Paulo a fazer estas profundas considerações. O apóstolo esperava que aqueles irmãos compreendessem a necessidade de remover o pecado do seio da igreja. A liberdade que Cristo trouxe por meio da sua morte não poderia ser confundida com libertinagem. E ao que parece, mesmo se dizendo igreja de Cristo, muitos desvios comportamentais estavam ocorrendo em Corinto. Então Paulo adverte: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma massa nova sem fermento. Então, com isso que Paulo estava dizendo, que do mesmo modo como Deus rejeitou o pão fermentado na Páscoa, assim agora eles deveriam rejeitar também aquelas práticas e viverem como aquele pão sem fermento, ou em uma vida de santidade. Eles precisavam viver de acordo com a sua vocação, nos moldes que Paulo escreve no capítulo 1, do versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados para ser santos, sem fermento. E agora o capítulo 6, versículo 11.
Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele afirma, ele faz afirmações sérias, reais, e agora vendo o comportamento dos irmãos de Corinto, então ele se preocupa e diz que eles deveriam remover o que é chamado aqui de velho fermento, do mesmo modo como os judeus tinham que limpar os seus lares de todo o fermento, uma vez por ano, na ocasião da Páscoa. Além disto, do mesmo modo como os israelitas tiveram que fazer isso às pressas, então Paulo também diz aos coríntios que eles deveriam providenciar com urgência esta remoção do mal do meio deles, principalmente da prática do incesto que ocorria entre aqueles crentes, coisa horrível, coisa feia. Em último lugar, o apóstolo disse: vamos celebrar a festa, não com o velho fermento, ou seja, com o fermento da malícia e da maldade. Paulo não está dizendo vamos celebrar a Páscoa. Não, ele seria totalmente incoerente. Vamos celebrar. Nós não devemos entender, é isso que eu digo aqui, sublinho, que Paulo não está instruindo-os a celebrarem a Páscoa. Isso iria contra toda a compreensão que o próprio apóstolo Paulo tinha sobre o cumprimento dela na pessoa de Jesus. Então, o que ele está fazendo? Paulo não está fazendo nada mais do que dizendo a eles que eles deveriam celebrar a sua liberdade em Cristo. Havia motivos para festejar. Esta seria uma enorme festa, que eles estavam livres pela morte de Cristo e agora deveriam dedicar uma vida de obediência a Deus e a sua santidade particular e coletiva. Vejam os ingredientes da festa a que ele se refere aqui no texto que nós lemos de 1 Coríntios 5, 7 e 8. Os asmos, ele chama os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo não está falando dos ingredientes da Páscoa veterotestamentária. Bom, não existe outra, então a Páscoa, né, que era comemorada nos moldes do Velho Testamento. Então, esta é a nossa realidade, meus irmãos. Às vezes, as festas religiosas servem para disfarçar uma rotina que pode estar em desarmonia com a vontade de Deus. E as igrejas têm muitas festas. E nesse caso, mesmo lembrando da morte de Cristo, da sua ressurreição, aqueles elementos superficiais da Páscoa, que eu enumerei aqui hoje, não é? Falando de coelhinho, de ovos, etc. tal, se tornam um símbolo, digo, do que tem sido a vida de muitos que se afirmam cristãos na nossa época. Tem muita gente fermentada por aí, precisando de santificação, precisando ser massa sem fermento. Talvez seja preciso, digo aqui finalizando, tirar o coelho e os ovos de chocolate do coração. Isso sim. Em vez de nós pensarmos em simplesmente excluir essas coisas do cardápio o ano inteiro e não somente agora. Eu gosto de chocolate, quase não como, porque a caloria não é fraca não, né? Eu como o dele. Então, fazer o quê, não é? E nessa época você vai perguntar: pastor, vocês comem chocolate aí? Se chegarem para mim e me derem, eu como um pedacinho, não é? Mas nada a ver com a Páscoa celebrada, instituída por Deus e cumprida na pessoa de Cristo. O que eu rogo a Deus neste momento, irmãos? Eu rogo a Deus que Ele nos dê compreensão, sabedoria, para viver uma vida reta, sem fermento, uma vida de santidade em tempos muito difíceis, sendo nós a confirmação de que o Cordeiro de Deus já veio ao mundo, que Ele foi morto e vive para que nós também vivamos. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nas palavras do apóstolo Paulo. Que Ele assim, por misericórdia e graça, nos abençoe. Amém. Muito bem. Dá tempo de cantar? Um tempinho aí de cantar um cântico, né, gente? Um cântico dá para cantar, né? Vamos lá, então. Dependendo do tempo que a minha esposa vai levar, e dá tempo, né? Não, fala sério. Coloca na frente. Ah, já tá aqui. Meu amor, desculpa, perdão.
Vamos cantar então. O que você escolheu aí para nós? Cântico muito conhecido e tem a ver com o que nós ouvimos nessa noite. Salvador maravilhoso, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar. Muito oportuno. Vamos lá, vocês conhecem aí? Cantem com a gente. Vamos lá? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Pai soberano, conselheiro, Deus que me veio abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, por meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Amém, amém, amor. Faça essa oração final, por gentileza. E assim nós estaremos encerrando o nosso estudo bíblico desta noite. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por tua palavra que fala ao nosso coração. Muito obrigada, porque o Senhor é o Cordeiro Pascal, ó Deus amado. Obrigada pelo teu sacrifício, ó Deus, teu sangue vertido naquela cruz. E não conseguimos expressar, não temos palavras, ó Deus, que expressem, ó Deus, o quanto aquilo foi sofrido, ó Deus, por nós. Obrigada porque através desse alto preço que o Senhor pagou na cruz, nós temos a salvação, nós temos uma vida nova. Muito obrigada, Senhor Deus. E rogamos que o Senhor nos dê sempre condições para mostrarmos ao mundo com a nossa vida que o Senhor é a nossa Páscoa, o Senhor é o nosso Salvador maravilhoso, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a todos que estiveram conosco nesta noite. Guarda, ó Deus, cada um, seus lares, suas vidas, suas famílias. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Olha aí, gente, eu quero agradecer a Deus pela presença de todos vocês. E aí agora eu me despeço então da dona Dulce, do seu Nilson, do Claudemir, da dona Zilda, da Roseli, Ronieres, Luzia, melhoras para você aí da cirurgia, Paulinha, Beth, dona Alvina, Gabi, seu maridão,
presbítero Oscar, Dona Odete, Maria de Jesus, Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, presbítero Bonora e Dona Heloísa, Joaninha e Lafayette, Lídia e presbítero Garmes, Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, Loide, Gabriel Mendes, Andréia, Laurivete, Edna Lopes e Jean, Vanessa Teles, Maria Xavier, João Costa, Nair, Leonardo Ferreira, Ana Lúcia Nofre, Sulamita e Nuno, Zé Ramos, Ana Albertina, Rose, Vitor. Espero que a mãezinha esteja melhorando. Estamos orando por ela, Dona Celina, não é? É Celina mesmo, né? Celso Couto, Dona Dulce, seu Nilson, já falei lá atrás, né? Adício, presbítero Beto, Célia, Vanessa Aparecido, firme Célia aí com a gente. Valença. E Valença, que eu falei. Valença, você falou Vanessa. Falei Vanessa, desculpa, Valença. Valdir, Fátima e Gustavo. Esse Valdir aqui é o Valdir da igreja ou é aquele Valdir? É o outro Valdir e a esposa dele, isso, que eu esqueci o nome, esqueci o nome, Laurivete? Não, não é, esqueci. Fátima e Gustavo, o Franks lá da Vila Industrial, o Ismael aqui não é o pai do Guilherme? Acho que... Se for é o Ismael e a Maria, porque tá aqui Ismael, Maria Pereira. Eu não sei, eu olhei pelos Então deve ser, gente, ó. Boa noite para todos vocês. Domingo, como eu disse, às 9 da manhã, nós não teremos como nós fazemos o culto da ressurreição, mas nós vamos trazer uma palavra sobre o que Jesus disse na cruz. Por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu. Orem por nós, nós vamos seguir orando por vocês aí. E até breve, se Deus quiser, amor, desconecta lá para nós, viu? Até já, gente, se Deus permitir. E olha, uma boa noite de descanso para todos vocês.